Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero iniciar parabenizando a todas as mães pelo seu dia. Louvamos a Deus pela vida de cada mãe. E eu quero falar também sobre a origem do Dia das Mães. O Dia das Mães surgiu lá nos Estados Unidos, lá pela primeira década do início do século XX. E esse dia foi idealizado e criado por uma mulher chamada Ana Jarvis. Essa mulher era membro da Igreja Metodista. Então veja que o Dia das Mães nasceu no contexto de uma igreja evangélica. Essa mulher, Ana Jarvis, ela teve o desejo de homenagear sua mãe. E ela fez isso na igreja e essa ideia se espalhou e foi ganhando terreno e, de repente, esse dia estava sendo comemorado em toda a América do Norte e, por fim, foi oficializado. Essa mulher, Ana Jarvis, ela foi uma pioneira também no trabalho social de dar assistência para as mães que haviam perdido seus filhos lá na Guerra Civil Americana. Mas, como tudo que acontece lá dos Estados Unidos vem para o Brasil, sejam coisas boas ou coisas ruins, essa celebração também chegou aqui no Brasil e ela começou aqui no Brasil em 1918. E a primeira celebração do Dia das Mães do Brasil aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e foi promovida pela Associação Cristã de Moços. Quem já ouviu falar nessa Associação Cristã de Moços? Contudo, esse dia só foi oficializado como um dia nacional em 1930, através do decreto 21.366, que foi assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, irmãos, esse dia é um dia importante. É um dia em que nós louvamos a Deus pela existência das mães. E o papel de mãe que foi dado à mulher foi dado por Deus. Infelizmente, o movimento feminista tem tentado desvirtuar esse sublime papel, que é o papel da mãe para a mulher. E tem colocado na cabeça de muitas mulheres que ser mãe é um atraso de vida, que filho dá trabalho, que a mulher independente é aquela que não tem filhos. Mas essa é uma mentira do diabo. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, ele diz que Timóteo oriente as mulheres jovens a se comportarem com decência, a se casarem, a terem filhos e a criá-los
na sujeição do Senhor. Então, ser mãe é um privilégio. Você, mulher, que é mãe, que é avó, você é privilegiada. É um ministério que Deus lhe deu. Então eu quero ler com vocês hoje um texto que é muitíssimo conhecido. Muitíssimo conhecido. Provérbios 14, versículo 1. E esse texto está na tela. E eu gostaria que todos nós olhássemos para a tela agora. E lendo lá, recitássemos todos juntos, em uníssono, esse texto. Vamos lá? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. O título do sermão de hoje é O papel da mãe na dinâmica familiar. O papel da mãe na dinâmica familiar. A primeira afirmação que eu quero fazer é que a mulher, como mãe, tem um papel fundamental na dinâmica familiar. O que é dinâmica familiar? Dinâmica familiar é o dia a dia da família, é o funcionamento do lar, é a educação dos filhos. E nesse quesito, a mulher tem um papel preponderante, importante, por vezes mais importante até do que o papel masculino. Essa função da mulher como aquela que edifica a sua casa, como está dizendo esse versículo, foi estabelecido por Deus. Quando nós lemos esse versículo, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. Esse versículo serve para falar do relacionamento da esposa com o marido, que ela, sendo sábia, saberá edificar o seu relacionamento com o seu esposo. Mas também serve para falar da função da mãe, da mulher, como mãe e como administradora do lar e como educadora dos seus filhos. A atribuição da mulher mãe é determinante para que as famílias possam desfrutar de bem-estar físico, emocional e espiritual. Agora nós, homens, você já imaginou que, sendo você casado, você tivesse uma esposa que não levasse a sério esse papel de administradora do lar, de mãe, de educadora de seus filhos? Como você se sentiria? Pense você, filho, se a sua mãe, por acaso, tivesse sido relapsa e não tivesse cumprido o seu papel com você de educadora, de conselheira, de companheira, de amiga,
como você se sentiria? Muitos são os jovens hoje que, infelizmente, vivem em lares destruídos, desestruturados, porque nesse lar nem a mãe, nem o pai cumprem o seu papel. Muitas vezes, tanto a mãe quanto o pai, em nome do conforto e da prosperidade financeira, deixam de lado os filhos. Mas esse não é o plano de Deus. Se envolvem muito mais com o trabalho do que com a educação dos filhos, do que com a união emocional e espiritual do lar. Mas esse não é o plano de Deus. A segunda afirmação que eu quero fazer, e na verdade eu já fiz, é que faz parte do propósito de Deus abençoar as famílias através das mães. Das mães que assumem o seu papel no funcionamento do lar. Então, baseado nesse texto e nessas reflexões que já falamos, eu quero ver com os irmãos 3 funções específicas do papel de mãe estabelecido por Deus. Existem certamente muitas funções, mas nós vamos ver 3 específicas e principais. A primeira função da mãe é buscar a manutenção dos aspectos práticos da família. Em outras palavras, cuidar da casa, administrar o lar e educar os filhos. Então, essa é a primeira função e uma das mais importantes da mulher como mãe. Buscar a manutenção dos aspectos práticos da família. É uma frase comprida e complicada para dizer que é arrumar a casa, educar os filhos e administrar o lar. E aí, muita gente diria, pastor, essa fala é machista. Não, não é. Porque é um privilégio que Deus deu a você, mulher, esposa e mãe, administrar o seu lar, educar os seus filhos, cuidar da sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Vamos ver Provérbios, capítulo 31. Abra aí, Provérbios, capítulo 31. E nós vamos ler primeiro o versículo 10. Depois nós vamos pular e ler os versículos de 13 a 15. Depois nós vamos pular e ler os versículos 21 e 22. E por fim, nós vamos ler o versículo 27. Então, Provérbios 31, começando com o versículo 10. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Então, quem é a mulher preciosa? Quem é
a mulher preciosa? Será que a mulher preciosa é aquela que tem muita beleza, que é mais bonita do que as demais, que é uma modelo? Não. Embora seja bom que a mulher seja bonita e se ache bonita e valorize a sua beleza dentro da decência, mas o valor da mulher não está exatamente na beleza. Vamos continuar o texto. Agora, versículos 13 a 15. Então, vamos ver o que é que a mulher preciosa faz. O texto diz: busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Então, esses versículos descrevem o que é que faz dessa mulher uma mulher preciosa. Ela cuida da sua casa, ela administra o seu lar, ela orienta as suas servas, ela costura um casaco para a época do frio, aqui do Paraná, né? Ela cuida dos seus filhos, ela trabalha de dia e de noite e acorda de madrugada para trabalhar. Então, essa é uma função importante da mulher. Uma função que o homem não faz bem. Você já leu a história do sepultamento de Jesus? Quem já leu a história do sepultamento de Jesus? Diz que 2 homens foram e tiraram o corpo de Jesus da cruz. Enrolaram o corpo de Jesus num lençol e levaram e puseram no sepulcro. E esses 2 homens foram José de Arimateia e Nicodemos. Mas diz que no domingo de manhã, as mulheres foram ao sepulcro levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. E aí eu penso que aquelas mulheres disseram assim: esse serviço que os homens fizeram no corpo de Jesus estava mal feito, ficou mal feito. E mulher não gosta de nada mal feito. Lá em casa é assim. Eu estudo e quando eu termino de estudar, eu coloco os livros, a Bíblia e tal, em cima de uma mesa. Para mim tá bom. Mas a minha esposa, a irmã Neida, vem e diz assim: que desorganização é essa? E aí ela vai e arruma de outro jeito. Porque a mulher tem essa característica, esse dom dado por Deus. Agora vamos ver o versículo 21, 22 e o 27. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. A minha esposa diz assim: você queria ter casado com uma mulher preguiçosa? Irmãos, mãe, jovens,
aqui é uma palavra oportuna para as jovens solteiras que estão orando a Deus para se casar. Não há humilhação nenhuma em você ser a administradora do seu lar. Não há diminuição nenhuma em relação ao seu marido, você cuidar da sua casa, administrar o seu lar, colocar as coisas em ordem do seu jeito, do jeitinho que você gosta. A Bíblia nos diz que a mãe, ela deve ser uma mulher virtuosa, que trabalha pela sua família com dedicação. Em segundo lugar, a segunda função da mulher como mãe é contribuir para a saúde emocional dos relacionamentos familiares. Eu ilustro isso aqui. E eu pego a ilustração do comportamento da minha mãe. Todas as vezes que ela fala comigo, ela diz assim: você já ligou para o seu irmão? Você já falou com aquela outra sua irmã? Manda a foto dos meus sobrinhos. Você está orando por eles? Quando eu vou visitá-la em São Paulo, é obrigatório eu visitar todas as minhas irmãs. A preocupação de unir a família, de promover o relacionamento familiar, de promover a comunhão entre os membros da família. Então, é uma função da mãe contribuir para a saúde emocional dos relacionamentos familiares. Vamos ver Tito, capítulo 2, versículo de 3 a 5. Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Diz assim: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que a mulher não seja fofoqueira, nem caluniadora, nem beberrona. Continua. Que sejam mestras do bem. Ele está falando para as mulheres idosas, porque ele está dando para essas mulheres idosas uma responsabilidade muito grande de orientar as jovens. Orientar as jovens. A mulher idosa, supõe-se que ela tem experiência de vida. E se ela for uma mulher cristã, ela tem não apenas a experiência, mas ela tem também o temor do Senhor. E ela deve orientar as jovens. Oriente sua neta. Oriente sua filha. Oriente sua nora. Às vezes a nora não gosta muito, né? Mas a sogra também tem que ter sabedoria para orientar. Orientar é uma coisa, se meter na vida do casal é outra, muito diferente. Então,
oriente com sabedoria e com calma. Senão você vai criar mais confusão do que abençoar. Mas a ideia é essa. A mulher idosa não seja caluniadora, não fale de mal de ninguém, irmão. Eu abro aqui um parênteses. Falar da vida dos outros é pecado. Às vezes a gente pensa que pecado é apenas beber, fumar, jogar, se prostituir, e não vê que os pecados da língua muitas vezes são mais destrutivos e malignos. E a gente vive por aí com a língua solta, falando à torta e à direita, o que quer, de quem quer, e acha que está tudo bem. Em Provérbios, diz que a prostituta, depois de cometer o pecado que ela é habituada, ela diz: eu não fiz mal nenhum. Mas também a pessoa que tem o vício de falar da vida dos outros, tem o mesmo comportamento. Mete a língua, fala, difama, calunia, faz comentários maldosos e fica com a consciência tranquila, porque acha que não fez mal algum, mas na verdade fez. Seja mestra do bem, não seja caluniadora, nem beberrona. Continuando. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido. Olha aí. As jovens que querem se casar. Com a sua obrigação. Amar o marido e amar os filhos. Serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Sujeitar-se ao marido é obedecer. Mas veja bem, você só é obrigada a obedecer o seu marido até o momento que as exigências dele não lhe leve a pecar contra Cristo. Bom, eu tinha muita coisa para dizer aqui, mas o tempo está acabando e sairia fora aqui das outras coisas que eu quero dizer. Por que é que você, mulher, mãe, idosa ou jovem, deve nutrir essas características para que a palavra de Deus não seja difamada por sua causa? Então a mulher, ela tem uma natureza essencialmente amorosa. O ato de gerar um filho exige uma natureza fundamentada no amor. Essa capacidade de amar que existe na natureza feminina possibilita que ela se torne um elo de ligação dinâmica nos relacionamentos familiares. Então, a mulher é responsável por manter a família unida. A mulher é responsável por manter a família unida. Então, mãe, promova a união do seu marido com os seus filhos. Às vezes é tendência do pai se afastar dos filhos. E quando você vê que isso está acontecendo, procure de maneira sábia e inteligente corrigir isso aí. Aproximar o seu marido
dos seus filhos, que também são filhos dele. A mulher que verdadeiramente trata com amor o marido e os filhos, contribui para a saúde emocional da sua família. Em terceiro e último lugar, a terceira função de uma mulher, de uma mãe, é promover um ambiente de espiritualidade no convívio familiar. Eu ilustro. A Bíblia diz que o marido, o homem, é o sacerdote do lar. Mas às vezes o homem é desligado e muitas vezes ele tende a negligenciar essa responsabilidade. Aí você vai chegar para ele e vai dizer: meu bem, meu amor, vamos fazer o culto doméstico? Vamos ler a Bíblia com os nossos filhos? Vamos fazer uma reunião de oração entre nós, eu, você e as crianças? As crianças podem ser jovens também. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo, aqui desse texto, ele está falando para Timóteo, um jovem pastor, um jovem obreiro. O apóstolo Paulo está dizendo para ele: lembra-te da fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Lá em Atos dos Apóstolos, diz que Timóteo, ele era filho de uma mulher judia, a Eunice, que fala aqui, mas o pai de Timóteo não era judeu, era um homem gentio. Então, quem foi responsável pela educação religiosa e espiritual de Timóteo foi a mãe e a avó, que eram mulheres crentes. Então, a mãe, a avó, a mulher, pode ser um instrumento de Deus para promover a espiritualidade no contexto familiar. O marido é responsável pelo ambiente espiritual da casa como sacerdote, como se fosse um sacerdote do lar. Mas muitas vezes, por relegar o seu papel, ou às vezes nem crente é, como tem muitas mulheres casadas que têm o marido que não é crente. Isso acontece muito. Então, uma jovem, quando for se casar, ela deve prestar muita atenção nessa escolha. Será que vale a pena casar com um rapaz que não é crente? Por quê? Porque o casamento é indissolúvel. E você, jovem, ao se casar, você vai se casar com alguém que vai governar a sua vida para o resto da vida. Então pense,
Então a mulher, muitas vezes, ela tem esse papel como uma agente da espiritualidade do seu lar, de promover a oração no seu lar, de promover a leitura da palavra no seu lar, de ensinar os seus filhos a amar a Deus, a amar as coisas de Deus. Os filhos, então, quando a mãe assume esse comportamento, os filhos percebem essa espiritualidade na vida da mãe. E eles sabem se é verdadeira ou não. Existem muitas histórias de filhos, de mulheres crentes, que se desviam, que se afastam do Evangelho, e que pela oração da mãe, eles voltam à fé. Como eu preguei ontem à noite. Não desista de orar pelo seu filho. Eu conheci um rapaz que foi criado em um lar evangélico, ia para a igreja na sua adolescência, na época que eu também era adolescente. A mãe, uma mulher muito crente, muito espiritual, e o filho se desviou, foi para o mundo, fez e aconteceu. Pintou o 7, desenhou o 8. A mãe adoeceu, teve um câncer. Ela morreu. E no dia do velório, o filho, tomado de arrependimento e remorso, ele disse para todos os que estavam ali: eu me arrependo de ter me desviado dos caminhos do Senhor, porque com isso eu fiz a minha mãe sofrer. Eu sei que a vontade dela era que eu andasse nos caminhos de Deus. Então, mesmo agora, depois que ela morreu, eu vou voltar para Jesus. E nunca mais eu vou me afastar. E assim ele fez. E está firme até hoje. Mas ele teve o exemplo da mãe, que orava, que via a palavra, que educava nas coisas de Deus. Então, mãe, saiba que contar histórias bíblicas para os seus filhos, ler a Bíblia com os seus filhos, decorar versículos com os seus filhos, orar junto com eles, interceder por eles diante de Deus, é importante para o ambiente de espiritualidade da sua família. Não deixe a educação espiritual do seu filho apenas para as professoras, as tias da escola dominical, porque elas vão poder fazer pouco. Por mais que elas se esforcem e façam com amor, mas elas farão muito pouco diante do que você própria pode fazer diariamente no seu lar. Então, essa responsabilidade é primordialmente sua. Concluindo, eu concluo com duas afirmações. A primeira afirmação: a família é a célula principal da sociedade. E é por isso que o diabo tem atacado a família de todas as formas, de todos os meios, usando governos, usando empresas, usando a mídia, usando as escolas, usando o movimento feminista, usando
o movimento LGBT. O diabo tem atacado as crianças, tentado dividir as famílias, tentado destruir a concepção de pai, mãe e filho, tentado confundir a cabeça das crianças quanto à sua identidade de gênero, tentado dizer que uma família pode ser formada de outro tipo a não ser pai, homem, mãe, mulher e seus filhos. O diabo tem atacado a família. E nós temos que reagir. Nós temos que reagir não apenas orando, não que a oração seja pouca coisa, mas nós temos que reagir também fazendo alguma coisa prática. E a mãe tem um papel importantíssimo nessa reação, nessa luta. As mães têm um papel importante. E a minha segunda afirmação, concluindo, eu quero afirmar também que faz parte do propósito de Deus abençoar as famílias através da vida das mães. Talvez você pensou, mãe, que eu ia pregar uma mensagem dizendo assim: a mãe é uma rosa do jardim, é a beleza da minha vida, é a doçura do meu caminhar. São palavras bonitas, poesias interessantes, e isso as crianças já fizeram e fizeram muito bem. E saibam, irmãos, que a Bíblia diz que o verdadeiro louvor vem dos lábios das crianças. Mas a minha palavra é de alerta, é mostrar a você, mãe, o papel importante que você tem no seu lar, cuidando da sua casa, administrando o seu lar, promovendo a unidade, a união, a saúde emocional do seu lar e promovendo também o crescimento espiritual do seu lar. Então faz parte do propósito de Deus abençoar as famílias através da vida das mães que assumem o seu papel na dinâmica da estrutura familiar. E eu termino perguntando: mãe, você tem cumprido o seu papel? Você tem cumprido esse papel estabelecido por Deus? Vá para casa pensando nisso. Se você tem cumprido, continue, melhore. Mas se você tem sido negligente, veja onde você tem negligenciado e conserte. Conserte. Abençoe sua família. Cumpra o seu papel. Eu quero convidar todas as mães aqui à frente. Todas as mães aqui à frente. Faz uma fila aqui na frente, igual fez as crianças. Bem organizado. E aí vocês vão receber uma lembrancinha. Pode se organizar isso aqui, fazer
Um círculo, muito bem. Vocês vão receber uma lembrancinha, um mimo, como uma maneira de louvar a Deus e de reconhecer o valor que vocês têm. Nós vamos orar e vocês vão receber a lembrancinha. Eu quero pedir ao pastor Túlio que faça essa oração, agradecendo a Deus pela vida das mães e pedindo que Deus as abençoe. Muito obrigado também por cada mãe aqui presente nesta manhã. Eu peço que tu estendas as tuas mãos o poder para abençoá-las em tudo aquilo que elas necessitam e precisam para ser um instrumento útil nas tuas mãos. Em nome do teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Amém. Depois está encerrado, depois que as mães receberem a lembrancinha.